Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana mais curta devido ao feriado na segunda-feira nos Estados Unidos e na quinta-feira aqui no Brasil, mas foi uma semana extremamente tensa. Nós já começamos, no sábado passado, com o ataque terrorista do grupo Hamas ao território de Israel, próximo à faixa de Gaza. Isso aí desencadeou uma resposta de Israel que disparou aí diversos bombardeios contra a faixa de Gaza. E nas últimas horas, fica a expectativa por uma invasão por terra pelo exército de Israel. Isso aumentaria aí ainda mais o número de mortos desse conflito, que já passa de 3 mil. É um conflito armado, numa região extremamente tensa, acabou trazendo principalmente volatilidade para o preço do barril de petróleo. Apesar de Israel não ser um grande produtor de petróleo, mas o envolvimento de outros países, como por exemplo, chegou-se a cogitar que o Irã poderia ter participado aí do planejamento do ataque. Além disso, o grupo terrorista Hezbollah, sediado no Líbano, também chegou a fazer aí ataques contra o território de Israel, acabou acarretando aí uma resposta. O exército de Israel chegou a lançar foguetes contra o território do Líbano na manhã deste sábado, acabam elevando a tensão na região. O barril de petróleo subiu 6,14% essa semana e encerra com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $87,88. Por outro lado, dos Estados Unidos, as falas dos dirigentes do Banco Central norte-americano de que os juros por lá estão controlados e de que o Banco Central vai ponderar bastante para ter uma nova alta na taxa de juros, acabou aliviando um pouco o mercado e acabou aí trazendo uma melhora principalmente na rentabilidade dos títulos de longo prazo dos Estados Unidos, o T10, que é o principal título de renda fixa do mundo. Esse título chegou a bater 4,88 na semana passada, mas arrefeceu bastante essa semana e encerra aí com uma rentabilidade por volta dos 4,5%. Isso acabou trazendo aí uma melhora global. Mas os dados de inflação dos Estados Unidos, que saíram na sexta-feira, acabaram vindo aí levemente acima do esperado. A inflação ao produtor, medida pelo PPI, veio com uma alta de 0,5%. Já a inflação ao consumidor, o CPI, veio com uma alta de 0,4%, acima do 0,3% que era esperado pelo mercado, e acumula uma alta aí nos últimos 12 meses de 3,7%. Isso acabou trazendo novamente tensão para as bolsas e os ativos aí de renda variável, os ativos de risco, acabaram tendo uma forte queda na sexta-feira. O S&P 500 encerrou essa semana com uma queda de 0,5%, a Nasdaq encerrou com uma queda de 1,28% e só o Dow Jones, que subiu lá nos Estados Unidos essa semana, encerra com uma alta de 0,12%. Lá na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com uma queda de 0,98%. Roberto Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, está participando do fórum do FMI lá em Marrakech, em Marrocos, ao longo dessa semana, e ele deu uma declaração de que essa tensão geopolítica pode elevar principalmente os preços da energia, como a gente viu, por exemplo, no desenrolar do confronto entre a Rússia e a Ucrânia, e aliás que se arrasta até hoje. Aliás, uma outra notícia aí envolvendo Roberto Campos Neto, de que ele estaria aí cogitando diminuir aí o ritmo de queda da taxa Selic de 0,5% para 0,25%, acabou trazendo aí uma certa tensão para o nosso mercado interno, mas essa notícia aí acabou sendo desmentida, e de que até o final do ano a gente deve manter aí o ritmo de queda de 0,5 ponto percentual na nossa taxa Selic. Aqui no Brasil, essa semana, saiu o nosso IPCA, a nossa inflação oficial, veio com uma alta de 0,26%, abaixo do 0,33% que era esperado pelo mercado. Mais uma vez, a maior alta veio do preço dos combustíveis, principalmente do preço da gasolina, mas essa inflação aí um pouco abaixo do esperado acabou animando o mercado. O que acabou trazendo uma certa apreensão é que a inflação de serviços continua forte. Agora, nos últimos 12 meses, a nossa inflação oficial acumula uma alta de 5,19%. O nosso Ibovespa encerra essa semana em alta de 1,39%. Já o dólar caiu 1,30% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,08.
Nós tivemos uma melhora também na renda fixa. O DI para janeiro de 24 encerra em leve queda de 0,03 pontos percentuais, cotado aos 12,21%. Já na carteira de títulos públicos, nós tivemos uma alta de 0,23 pontos percentuais no IMA geral e de 0,22 pontos percentuais no IRFM, que mede aí os pré-fixados. A China voltou essa semana aí, depois de um feriado de mais de uma semana lá no país asiático, que manteve os mercados fechados por lá. Nessa volta da China do feriado, o minério de ferro encerra essa semana com uma queda de 2,09%, com a tonelada cotada aos 117 dólares. O país asiático divulgou também seus índices de inflação. A inflação ao produtor, medida pelo PPI, veio com uma alta de 0,4%. Enquanto isso, a inflação ao consumidor, medida pelo CPI, veio com uma alta de 0,2%. Quem vive momentos extremamente conturbados na economia é a Argentina. O país sul-americano se aproxima aí das suas eleições presidenciais, com uma inflação que veio no mês de setembro com uma alta de 13%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses da Argentina chega na casa dos 140%. Para tentar conter essa inflação, o Banco Central de lá, mais uma vez, aumentou sua taxa de juros de 118% para 133% ao ano. E uma outra marca extremamente negativa na Argentina essa semana é que o dólar superou a marca dos 1.000 pesos. Para a semana que vem, a gente segue aí, né, com atenção observando o confronto entre o Hamas e Israel. Nós vamos ter ainda uma série de dados econômicos vindos da China, mas o que mais preocupa lá é a crise imobiliária. Depois que a Evergrande aí acabou rejeitando um plano de reestruturação na ordem aí de 19 bilhões de dólares, na semana que vem vence uma dívida da Country Garden de 15 bilhões de dólares e a gente não sabe ainda se ela vai ter condições de honrar com o pagamento dessa dívida. Aqui no Brasil, nós vamos estar de olho no Congresso Nacional com a votação da tributação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos, importante medida do governo federal para recomposição de receitas. Temos ainda uma série de dados econômicos vindos dos Estados Unidos. Muito obrigado e até a próxima semana.